Aleluia. Ó, quão lindo esse nome é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Eu queria te convidar para que você continuasse a declarar isso aí na sua casa. A mesma presença do Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar, neste auditório, eu quero declarar que está aí na sua casa. Então quando você levanta a sua voz, quando você declara isso, o Espírito Santo de Deus, Ele está aí com você. A palavra de Deus nos diz que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, ali Ele está. Então declare isso e junto com essa adoração, levante um altar de adoração aí na sua casa, declare palavras dizendo: Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar para a minha casa. Espírito Santo de Deus, eu quero que a mesma presença que está naquela live ali possa estar na minha casa. Creia nisso, querido, creia nisso, porque essa será uma noite marcante na sua vida, se assim você desejar e se assim você permitir, no nome de Jesus. Queridos, para mim é uma alegria estar aqui nessa live, a convite do pastor Walter. E eu sou o pastor Vandinho Borges, sou pastor de jovens e adolescentes da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. E nessa noite eu quero compartilhar um recado de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus está lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. E eu queria traçar um pano de fundo bem rapidamente aqui para você. O texto que eu vou ler aqui, ele fala daquela mulher do fluxo de sangue que há mais de 12 anos ela estava com uma hemorragia e ela não tinha uma cura. E dentro desse contexto, dessa palavra, antes que isso acontecesse, a palavra de Deus nos fala que um homem, um líder da sinagoga local chamado Jairo, encontrou Jesus naquele caminho e falou para Jesus: Jesus, a minha filha está doente. Por favor, venha até a minha casa. Eu estou lá lendo o capítulo 5 de Marcos, no verso 21, 22. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filha está morrendo. Por favor, venha, coloque as mãos sobre ela, que ela será curada. Preste atenção numa coisa, irmão. Aquele líder, Jesus, ele estava iniciando ali o ministério dele. A palavra de Deus diz que ele já tinha passado por Cafarnaum, pela Galileia, e todos aqueles ambientes, os líderes judeus daquela época não tinham reconhecido em Jesus autoridade e honra. Mas aquele homem, Jairo, reconheceu em Jesus o poder para operar milagres, e ele convidou aquele homem para ir até a casa dele. No caminho da casa dele, a palavra de Deus nos diz assim: no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos estava com uma hemorragia, verso 25, e que tinha passado por muitas dificuldades nas mãos dos médicos, mas nada havia acontecido, na verdade havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e pensou assim: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Aquela mulher creu naquilo que Jesus poderia fazer na vida dele. E pense num cenário: Jairo está ali aguardando Jesus ir para a casa dele, e uma mulher toca na orla das vestes de Jesus, e Jesus, ele para por alguns instantes e ele diz assim para os discípulos: olha, alguma coisa aconteceu, alguém me tocou. E os discípulos perguntam: Jesus, o que aconteceu? Por quê? Tanta gente aqui te apertando e você está questionando quem te tocou? Ele diz: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E Jesus ali com os discípulos começou a procurar, e em algum momento aquela mulher, ela se apresenta diante de Jesus e ela diz: fui eu. E Jesus, naquele momento, ele declara o poder da cura sobre a vida dela. Mas a palavra de Deus sobre a sua vida não está na mulher que foi curada, está na vida de Jairo. Jairo estava caminhando com Jesus, pensando que a filha dele estava morta. E em algum momento, Jesus para dar atenção a uma mulher que estava à margem, que não era o foco principal de Jesus. E naquele momento Jairo fica ali: o que está acontecendo? Jesus estava indo para minha casa, tem uma multidão, e ele é tocado, e ele vai parar agora para descobrir, e a minha filha está ali.
A angústia de Jairo foi crescendo, queridos. E a palavra de Deus logo mais à frente, a partir do verso 35, diz que naquele momento, quando Jesus declara a cura sobre aquela mulher, os empregados de Jairo chegam até ele e diz assim: Jairo, não tome mais o tempo do mestre, a sua filha morreu. E a palavra de Deus nos diz, queridos, eu estou aqui na frente, quase finalizando o capítulo 5. A palavra de Deus nos diz que Jesus, naquele momento, olhou para Jairo e disse assim: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Jairo, não tenha medo, tenha fé. Naquele momento em que as perspectivas de Jairo, a esperança de Jairo foram todas embora, Jesus fixou os olhos dele e falou bem assim: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Sabe, queridos, esse é um primeiro ponto que eu queria compartilhar sobre a sua vida. Quando nós olhamos para a multidão, quando nós olhamos para as vozes que estão ao nosso redor, nós só vamos ouvir notícias de que morreu, de que não tem mais jeito, de que não tem mais esperança. Mas quando nós fixamos os nossos olhos em Jesus, nós vamos ouvir uma palavra que vem dos céus e que nos diz: não tenha medo, tenha fé. Uau! Queridos, os empregados de Jairo chegaram naquele ambiente somente para trazer notícias de desgraça. E a palavra de Deus, seguindo mais à frente, nos diz que Jesus imediatamente tomou Jairo, tirou do meio da multidão, separou com ele Pedro, Tiago e João. Queridos, sabe o que Jesus fez naquele momento? Naquele momento em que Jairo estava com a fé dele enfraquecida, naquele momento em que Jairo estava desanimado, Jesus levou Jairo para um ambiente de fé, um ambiente onde estariam com ele homens que iriam fortalecer o coração dele, homens que iriam animá-lo na fé, homens que iriam encorajá-lo. Sabe por quê? Porque Pedro, Tiago e João, há poucas semanas atrás, eram homens sem destinos, e Jesus deu um propósito e um destino para eles, um propósito espiritual. E sabe o que eu imagino, queridos? O que eu imagino? Naquele momento Jesus chamou Pedro, Tiago e João, colocou do lado de Jairo e falou bem assim: vamos caminhando para a casa deles, mas contem aquilo que vocês viveram com Deus. Contem aquilo que vocês já experimentaram por confiarem no nosso Pai. E eu imagino Pedro abraçando ele assim e falando bem assim: Jairo, a gente está indo para sua casa, mas você não conhece esse Jesus aí, Jairo. A gente estava lá na Galileia, e sabe o que aconteceu, Jairo? A gente estava numa casa, e essa casa era tão pequena, mas tinha tanta gente, e tinham muitos fariseus e muitas pessoas incrédulas, e não tinha mais gente onde entrar, e daqui a pouco alguém abriu o telhado, Jairo. Jairo, tinham 4 pessoas, eles jogaram um homem da maca lá do alto, Jairo, e sabe o que aconteceu? Jesus curou! Uou! E aí eles falaram assim: uau, Jairo, não fica desanimado não, Jairo. Sabe o que aconteceu, Jairo? A gente estava em Cafarnaum, Jairo, aqui pertinho. E sabe o que aconteceu, Jairo? A gente estava caminhando, daqui a pouco Jesus olhou por um paralítico. Ele estava ali, era paralítico, Jairo. A gente conhecia esse cara. E Jesus deu uma ordem e falou: você está curado. E esse cara começou a andar, Jairo. E eles começaram a fortalecer o coração de Jairo para que ele não desanimasse. Queridos, nós precisamos caminhar com pessoas que vão fortalecer a nossa fé. Nós precisamos caminhar para um ambiente onde nós estaremos juntos com pessoas que estarão nos animando, nos encorajando, nos fortalecendo, contando dos milagres, contando das promessas, contando dos feitos do nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Jesus estava preservando o coração de Jairo. E aí não terminou. Jesus foi caminhando. E aí quando chegou na casa de Jairo, a palavra de Deus nos diz que já tinha gente ganhando dinheiro com a morte. Literalmente. Historicamente, nós sabemos que existiam pessoas que iam para as casas das pessoas pagas para poderem chorar,
para poder aumentar o drama daquele lugar. E já tinham lá as choradeiras profissionais, as pessoas que estavam lá declarando morte, declarando tristeza naquele ambiente. E sabe, queridos, o que Jesus faz ali naquele lugar? Aleluia, eu fico muito encantado com isso, pela sabedoria que vem do alto de Jesus. Jesus entra ali com autoridade vinda dos céus e declara assim: sai todo mundo. Jesus não foi nem um pouco delicado, ele falou bem assim: vai embora todo mundo, porque ele já tinha conservado o coração de Jairo. Ele chegou na casa, a menina estava morta, mas o ambiente ainda não era um ambiente para aquilo que Deus desejava fazer. Sabe o que eu queria te falar? Esse é o tempo de você deletar algumas pessoas do WhatsApp. Esse é o tempo de você sair de alguns grupos de WhatsApp. Esse é o tempo de você parar de visitar alguns sites. Esse é o tempo de você buscar a palavra de Deus. Este é o tempo de você olhar para as promessas de Deus e confiar naquilo que do alto vem para a sua vida e para a minha vida. Queridos, este texto termina de uma forma muito especial. Jesus entra para aquela casa com Pedro, Tiago e João. Ele sobe até o quarto da menina e ele declara: menine, fique de pé, fique viva. Declara a voz do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus nos diz que imediatamente a menina ficou de pé e ele pediu para que os pais lhe dessem de comer. Aleluia! Este é o poder do nosso Deus. Este é o poder real de Jesus Cristo, que está vivo. Jesus Cristo veio, Ele virá, mas Ele está vivo aqui nos nossos dias. E você precisa declarar todo dia essas verdades sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu queria orar com você. Feche os seus olhos aí na sua casa. Jesus, eu quero te pedir, por favor, Pai, que a tua presença possa alcançar o lar de cada um dos meus irmãos. Pai, eu oro a Deus pedindo, porque eu sei que o Senhor conhece cada uma das necessidades. Aqueles que estão aflitos na alma, aqueles que estão necessitando de uma resposta, Pai. Aqueles, ó Deus, que estão com uma enfermidade, Jesus. Pai, nós não queremos olhar por vistas, nós não queremos olhar para a multidão, mas nós queremos fixar os nossos olhos no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, porque sabemos, ó Deus, que da tua boca virão as palavras que nos dirão assim: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, confie. Não tenha medo, não se desespere. Confie no que vem do alto sobre a sua vida, no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, fique na paz.